Olá! Nesse vídeo nós vamos estudar a distribuição binomial. Para entender a distribuição binomial, imagine uma população de elementos dos quais uma proporção deles tem uma propriedade na qual estamos interessados. A população poderia ser, por exemplo, todos os equipamentos que saem de uma linha de produção, e a propriedade poderia ser os equipamentos produzidos sem defeito nessa linha de produção. O percentual desses equipamentos sem defeito, por exemplo, poderia ser 99%, mas estamos interessados na proporção e não na percentagem. Ou seja, a proporção seria 0,99 nesse caso. No desenho, a população dos equipamentos da linha de produção estaria representada por esta nuvem, e os equipamentos sem defeito pela estrela amarela. E os equipamentos com defeito seriam representados pela estrela vermelha e a proporção deles seria 1 menos P. Dessa população representada, queremos sortear de um modo aleatório uma amostra de tamanho N. Vamos pegar desta população N elementos. Vamos supor também que os X primeiros elementos dessa amostra possuem a propriedade, ou seja, eles são da extensão da estrela amarela. A probabilidade de sortearmos cada um deles é P, porque esta é a proporção dos elementos do tipo estrela amarela na minha população. É claro que os valores de x podem ir de 0 até n. Eu posso não ter nenhum elemento do tipo estrela amarela aqui, ou todos estrela amarela. Mas esses casos, 0 e n, seriam um caso particular. Eu teria que adaptar um pouco o desenho, mas o raciocínio é válido, mesmo eu considerando aqui os x elementos, tendo vindo com esse tipo estrela amarela. E é claro que se eu tiver x elementos aqui do tipo estrela amarela, eu vou ter n menos x elementos do tipo estrela vermelha. Nós vamos então definir uma variável aleatória x que vai contar o número dos elementos da amostra que possuem a propriedade de interesse, ou seja, que sejam estrela amarela. E o que a gente gostaria de encontrar era uma equação para calcular a probabilidade desta variável aleatória x ser igual a um número qualquer, x minúsculo, que vai de 0 até n. Ou seja, a gente quer encontrar uma equação para a distribuição de probabilidade da variável x. Se a gente for pensar nesse evento x igual a x, ele vai consistir de todas as ocorrências das sequências de n realizações do experimento em que os elementos do tipo estrela amarela ocorrem x vezes e os elementos do tipo estrela vermelha ocorrem n menos x vezes. Considerando as ocorrências exatamente na ordem mostrada no desenho, eu teria p elevado a x. Por quê? Porque eu tenho x elementos que têm uma probabilidade p de ser sorteadas, porque a proporção é p dentro da população. Então eu teria p vezes p vezes p vezes p, x vezes. E eu teria n menos x elementos, que são do tipo estrela vermelha, e portanto eu teria 1 menos p vezes 1 menos p vezes 1 menos p, n menos x vezes. Ou seja, essa probabilidade seria p elevado a x, multiplicado por 1 menos p, elevado a n menos x. Mas só que esses elementos da amostra podem não estar na ordem mostrada. Então vamos ver isso através de um exemplo. Vamos supor que a minha população seja, os elementos da minha população sejam o que a gente pode observar quando a gente sorteia uma moeda equilibrada. Eu posso observar cara ou coroa. Eu vou representar cara por K maiúsculo e coroa por C maiúsculo. Se eu estou olhando a probabilidade do sorteio de 4 jogadas da moeda equilibrada, a primeira possibilidade que eu vou olhar, então o tamanho da minha amostra é 4, esse aqui é o meu n, e no primeiro caso que eu vou observar, eu vou fazer o meu x igual a 4. Eu quero observar as 4 caras, né? Então o que eu queria ali é como se eu tivesse ali 4 estrelas amarelas, ou seja, os 4 estão vindo da propriedade que eu tenho interesse, que é cara, 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 cara. E perceba que para isso eu tenho apenas uma única possibilidade. E essa única possibilidade
ela é dada pela combinação de 4, que é o meu n, 4 a 4, que é o meu x. E isso dá 1. Isso parece um pouco forçado agora, mas a gente vai perceber que esse padrão sempre se repete, que é a combinação de n x a x. E então, minha probabilidade da minha variável x ser igual a 4 seria dado por essa combinação, que nesse caso é 1, vezes 0,5, que é o meu p, elevado a 4, que é o meu valor de x, e 1 menos 0,5, que é o meu 1 menos p, elevado a 4 menos 4, que é o meu n menos x. No caso de 3 caras, observe então que eu teria 3 caras e uma coroa, a coroa podendo estar na última posição, ou 3 caras e uma coroa, a coroa na penúltima posição, 3 caras e uma coroa na segunda posição, e 3 caras e uma coroa na primeira posição. Seriam 4 possibilidades. E essas 4 possibilidades, de novo, são calculadas pela combinação de 4, 3 a 3, onde 4 é o meu n, que é o tamanho da minha amostra, e o 3 é a quantidade de elementos observados com a propriedade, que são as caras, que é o valor de x. De novo, a minha probabilidade da minha variável x ser igual a 3, então seria dado pela combinação de nx a x, nesse caso 4, 3 a 3, para esse exemplo aqui, esse valor dá 4, multiplicado por p elevado a x e 1 menos p elevado a n menos x. E a gente pode olhar isso para todos os casos. Para o caso de apenas 2 caras observadas, ou seja, que o meu x igual a 2, isso também dá certo, me daria uma combinação de 4, 2 a 2, que são 6 resultados possíveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa, se eu quisesse com o meu x igual a 1, né, que nesse caso eu teria uma combinação de 4, 1 a 1, que seriam 4 resultados possíveis, 1, 2, 3, 4. E também para o caso onde eu não teria nenhuma cara, ou seja, o meu valor de x fosse igual a 0, todos são coroas, um único caso, que seria a minha combinação de 4, 0 a 0, n, x a x. E sempre eu vou ter então essa combinação multiplicando a minha probabilidade. Depois você pode olhar com calma esses outros exemplos aqui que eu mostrei, o C, o D e o E. A gente viu o A e o B com bastante detalhe, depois você volta aqui com calma e olha essas outras possibilidades e se convence então que para a minha distribuição binomial, ela é uma distribuição que tem 2 parâmetros importantes, que é o tamanho da minha amostra, que é n, e a proporção dos elementos que têm a propriedade nas quais eu estou interessado, que é p, e a minha variável aleatória, ela pode assumir os valores x, que vai de 0 até n. E a minha função de probabilidade, que é a probabilidade da minha variável x, representada pela letra x maiúscula, ser igual a x, que é o número de elementos com a propriedade que eu estou observando, ela é igual à combinação de nx a x, que multiplica p elevado a x, e 1 menos p elevado a n menos x.